Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a aula será sobre fenômenos constitucionais. Vamos falar de recepção, repristinação, não recepção, desconstitucionalização, revogação, todos esses termos você vai entender tudo daqui, tá? Hoje eu não vou enrolar muito, vou direto pro conteúdo. Vou só pedir para você deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não conhece, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, deixa eu abaixar aqui minha tela. Vamos falar sobre a recepção, começar pelo fenômeno da recepção, que é justamente o ato, né, do qual uma Constituição recebe, né, ou mantém a validade das leis infraconstitucionais anteriores que são compatíveis com ela, né? Quando uma Constituição, né, ela é substituída por outra Constituição, não vale a pena o legislador infraconstitucional reescrever toda a legislação, né, novamente. A gente já o caso, por exemplo, do Código Penal, que é um decreto-lei de 1940. Ele foi recepcionado pela Constituição e está plenamente válido. Por isso, as leis anteriores, que são compatíveis, continuarão válidas e vigentes por conta da recepção, né? Quando as leis anteriores não são compatíveis, vai acontecer o fenômeno da não recepção. E aqui a gente não pode confundir com a revogação, que são coisas diferentes, né? A revogação, no caso, ela vai acontecer com os atos normativos de mesma hierarquia, né? Por exemplo, uma lei ordinária que revoga uma outra lei ordinária, enquanto a revogação ela vai atingir somente a vigência das normas, entendeu? E a não recepção aqui, ela vai atingir a validade das normas e, por consequência, a vigência. Ou seja, enquanto a revogação ela atinge só a vigência, a não recepção ela torna aquela lei inválida. E aí, obviamente, por consequência, vai ser atingida também a sua vigência. Ela vai deixar, né, de ter vigência também. A doutrina e a jurisprudência chamam esse tipo de a não recepção de revogação por inconstitucionalidade. Além disso, não dá para se declarar a inconstitucionalidade de uma lei anterior à Constituição, uma vez que, de acordo com o STF, não se trata de um direito constitucional, né, e sim de um direito intertemporal. Segundo o STF, a teoria da inconstitucionalidade supõe sempre e necessariamente que a legislação sobre cuja constitucionalidade se questiona seja posterior à Constituição. Então, assim, num resumo aqui, a lei posterior à Constituição, se contrariar, será inconstitucional. A lei que é anterior a essa Constituição, se ela contrariar, ela vai ser revogada através do fenômeno da não recepção, né? Então, são situações diferentes. Quem é que pode declarar a não recepção de uma norma? Qualquer juiz ou tribunal, desde o juiz de primeiro grau até o STF, tá? Só que, né, em virtude do alto grau de divergência jurisprudencial, a Lei 9.882 de 92, que é a lei da ADPF, veio para dar uma resolvida nessa situação, tá? Assim, as decisões do STF e os tribunais de justiça também entram nessa situação na questão da Constituição estadual, tá? Essas decisões em sede de ADPF terão efeitos vinculantes. Assim, quando o STF declarar que uma lei não foi recepcionada pela Constituição Federal, essa decisão vai ter efeitos erga omnes e vinculantes. Além disso, vale ressaltar que uma norma que era inconstitucional quanto à vigência anterior da Constituição, ou melhor, quanto à vigência de anterior Constituição, não poderá ser recepcionada pela nova, ainda que seja compatível com essa. Ou seja, não se admite a constitucionalização superveniente. Ou seja, existia no Brasil a Constituição de 1967 e havia lá uma lei que era inconstitucional. Só que quando entrou a Constituição de 88, essa lei que era inconstitucional passou a ser compatível com a Constituição. Só que ela vai continuar sendo inconstitucional, ela não vai poder ser constitucionalizada. Por isso, não se admite a constitucionalização superveniente. Ela não vai ser recepcionada. Ainda sobre a recepção, né, a análise que deve ser feita sobre o aspecto material e não formal, ou seja, através do conteúdo da norma, né? Então, quando a gente for analisar a questão da compatibilidade de uma norma
com a Constituição, nós vamos analisar ela do aspecto material, pelo conteúdo dela. O grande exemplo disso é o CTN, Código Tributário Nacional, que anterior à Constituição era tido como uma lei ordinária, porém foi recepcionado como lei complementar. No conteúdo, ele é compatível, só que alterou sua forma, e aí não tem problema nenhum alterar sua forma. Vamos passar agora para a repristinação. O nome é feio, mas é simples de entender. Tá? Em regras gerais, ela é o regresso, o retorno de uma lei revogada. E isso vai ocorrer quando a sua lei revogadora deixar de existir. Ou seja, é como se fosse uma ressurreição da norma que foi revogada. Ela está prevista no artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, né? Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter uma lei revogadora perdida a vigência. E dessa disposição a gente pode concluir duas coisas. Que não é admitida repristinação tácita, tá? Quando a gente lê ali o artigo, parece contraditório com o que eu estou falando, né? Mas não é admitido repristinação tácita, e salvo disposição em contrário, quer dizer que só acontece quando a lei que revogar a lei revogadora prever expressamente que a primeira lei lá de trás, ela vai ser repristinada, vamos dizer assim. Exemplo, a lei A é revogada pela lei B. Aí vem a lei C e revoga a lei B. A lei C, ela pode prever expressamente que a lei A voltará a viger, sendo repristinada. Só que se a lei C não prevê nada, a lei A também não volta a viger. Entendeu? É dessa forma, então, que a lei revogada se restaura, através da previsão expressa da nova lei. Repristinação na seara constitucional. Como vimos, né, não existe representação tácita. Portanto, uma lei que era incompatível e, portanto, foi revogada com a Constituição de 1967 não será recepcionada pela Constituição de 88 de forma automática, ainda que compatível com ela, como eu disse no exemplo lá de cima. Então, uma vez, né, que como ela não foi recebida pela Constituição de 87, acabou sendo revogada constitucionalmente e perdeu sua validade. Ela só vai ser repristinada pela nova Constituição se essa Constituição prever expressamente. E, gente, isso aqui é muito raro na prática. Mas, se cair na prova, você pode responder dessa forma. O que pode acontecer, e geralmente costuma ser cobrado em prova, é uma situação intermediária. Havendo dúvida sobre a recepção ou não de uma norma em relação à Constituição anterior, quando essa norma é claramente compatível com a Constituição, a lei manterá sua vigência e validade sendo recepcionada pela nova norma constitucional. Isso porque há o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Ora, se não houve declaração expressa de não recepção no controle concentrado, numa DPF, que produz efeito vinculante erga omnes, não há o que se falar em afastamento dessa lei do ordenamento jurídico quando da entrada em vigor da nova Constituição, uma vez que é com ela compatível. Ou seja, vamos dizer o seguinte, existia a Constituição de 1967, tá? De fato, ela não foi recepcionada pela Constituição, mas ela também não foi declarada através de controle concentrado, né, em ADPF. Ou seja, não houve decisão com efeito vinculante erga omnes para com essa legislação. Então, ela não foi invalidada, vamos dizer assim. Por isso, a partir do momento que entra uma nova Constituição em vigor e essa legislação que não foi invalidada, ela passa a ser compatível com essa nova Constituição, ela vai ser recepcionada, ok? E ainda existe uma outra situação que envolve a repristinação constitucional, que é a cautelar da ação direta de inconstitucionalidade, prevista no artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.869/99, né? Vamos ver o que ele diz, né? A concessão de medida cautelar torna inaplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação no sentido contrário. Então, a cautelar da ADI ela vai ter efeito erga omnes, vinculante em regra ex nunc, ela não retroage, ok? Então, vamos imaginar o seguinte, a Lei A é revogada pela Lei B, que a Lei B acabou de ser declarada inconstitucional numa decisão cautelar de ADI. Essa decisão cautelar de ADI vai ter efeitos ex nunc, ou seja,
Os seus efeitos vão ser produzidos a partir da decisão. Então, aqui, nessa hipótese, nós vamos concluir aqui, podemos concluir que todos os efeitos que a Lei B produziu enquanto vigente continuarão válidos, né? E um dos seus efeitos foi a revogação da Lei A, certo? O que acontece nesse caso, justamente como eu expliquei, por conta do efeito ex nunc, da decisão cautelar, a Lei A continuará revogada e a Lei B terá sua aplicação suspensa. E aí o que acontece? É criada uma lacuna jurídica. O assunto na questão ele vai ficar sem legislação. E aí, por essa razão, por condição legal, haverá repristinação da Lei A em razão da suspensão cautelar da Lei B, considerada inconstitucional. E aqui vai uma observação importante. Isso só vai acontecer na decisão cautelar. E a decisão definitiva, ela produz efeitos ex tunc, que retroagem. E se os efeitos retroagem, aquele mesmo efeito que revogou a Lei A, ele não vai ser como se não tivesse existido. Então a Lei A volta para o plano de vigência, entendeu? É como se a Lei B nunca tivesse revogado a Lei A. E nesse caso da decisão definitiva, não vai haver a repristinação, né? Só que irão haver efeitos repristinatórios. Desconstitucionalização, tá? Ocorre quando uma nova Constituição, ao revogar a anterior, transforma parte dela em lei infraconstitucional. Os dispositivos eles não vão ter força de leis constitucionais, mas terão força de lei ordinária ou lei complementar. Esse fenômeno, gente, não existe no Brasil, tá? A não ser que uma nova Constituição expressamente o faça, mas o conceito pode ser perguntado, inclusive, em prova objetiva. A recepção material de norma constitucional. Quando uma nova Constituição pode manter em vigor, ainda que por pouco tempo, parte da Constituição anterior, com status constitucional. É diferente da desconstitucionalização, porque naquele caso a norma passará a ter status, vai passar de status constitucional para infraconstitucional. Aqui a norma continua com status constitucional. Isso aconteceu no Brasil, né, quando o artigo 34 ADCT da Constituição Federal de 88 previu que o sistema tributário nacional entraria em vigor 5 meses após a promulgação da Constituição. Assim, o sistema tributário vigente na Constituição de 1967 foi mantido com status constitucional pelo prazo de 5 meses, né, por expressa previsão da nova Constituição. E aí temos a revogação, que é a supressão da vigência de uma lei por outra de mesma hierarquia, fonte e natureza. Assim, quando uma nova Constituição entra em vigor, ela revoga a anterior, seja integral ou de forma parcial, né? Em regra, a revogação da Constituição anterior ela é integral, chamada de ab-rogação. No entanto, se houver expressa previsão na Constituição, poderá haver a revogação parcial, que é chamada de derrogação, mantendo em vigor alguns dispositivos da Constituição anterior, que daí seria a recepção material da norma constitucional. A revogação também ocorre quando uma emenda constitucional revoga parte da Constituição em vigor, né? E aqui estamos falando de derrogação. Essa revogação, por meio da emenda constitucional, poderá ser expressa ou tácita. Temas relacionados à lei constitucional no tempo. Temos aqui a vacatio constitutionis. Ela tem a mesma função da vacatio legis, tá? Que é permitir que a população tenha conhecimento e se adapte à nova legislação. Entre a publicação da nova Constituição e sua entrada em vigor, nós vamos ter então a vacatio constitutionis. Nesse período, portanto, continuará a reger os dispositivos anteriores, que serão revogados assim que a nova Constituição entrar em vigor. Temos também a eficácia retroativa das normas constitucionais, né? De acordo com a decisão do STF na DI 493, nós vamos ter 3 possibilidades de retroatividade da norma constitucional. Temos a retroatividade máxima ou restitutória, né? A norma constitucional ataca fatos já consumados, os atos jurídicos perfeitos. Temos a retroatividade média, né? A norma constitucional ela atinge os efeitos pendentes de atos jurídicos verificados antes dela, ou seja, ela vai atingir prestações vencidas, mas não adimplidas. E C, a retroatividade mínima temperada ou mitigada.
A nova lei constitucional ela só atinge os efeitos dos atos anteriores, verificados após a data em que entra em vigor. Em via de regra, o STF reconhece pela retroatividade mínima, ok? E aqui é a pergunta: qual é o grau de eficácia retroativa da Constituição em face aos direitos adquiridos? É uma pergunta interessante. E para a doutrina e jurisprudência, tanto para o poder constituinte originário quanto para o derivado, eles podem atingir os direitos adquiridos, tá? Uma vez que no momento constituinte, no caso do originário, né, uma vez no momento constituinte originário, nada, absolutamente nenhum instituto da ordem jurídica, ele está resguardado de mudanças e modificações. Não existe direito adquirido contra a Constituição, tá? Quanto ao direito, né, é o poder constituinte derivado, né, que são as emendas constitucionais, o STF entende que os direitos adquiridos não prevalecem sobre as normas constitucionais, sejam elas frutos do originário ou do derivado. E aí existe uma posição doutrinária contrária, que embora minoritária. E aí só atentar também, quanto ao poder constituinte derivado, as alterações constitucionais promovidas através das emendas constitucionais, elas devem observar, obviamente, as cláusulas pétreas da Constituição, certo? A derrotabilidade das normas constitucionais é o ato pelo qual uma norma constitucional deixa de ser aplicada, mesmo estando presentes todas as condições de sua aplicabilidade, de modo a prevalecer a justiça material no caso concreto. E no Brasil, a derrotabilidade de uma norma constitucional ela pode ocorrer por significativas mudanças sociais, que fazem com que os órgãos jurisdicionais, principalmente o STF, possam considerar a norma inaplicável em algumas situações concretas. Então, pessoal, esse foi o nosso resumo aqui dos fenômenos constitucionais. Passamos aí pela eficácia, pelos termos, né, da lei constitucional no tempo, da vacatio de constituições, da repristinação, da revogação, da recepção, da não recepção, desconstitucionalização, vários termos, vários fenômenos constitucionais que são sim cobrados em provas, são importantes para você reconhecer, ok? E, enfim, hoje foi um resumo mais rápido. E aí, peço que se você tenha gostado da aula, se você gostou, deixa o seu like. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.